Zuma ultrapassa todos os limites e transforma o orfanato em um verdadeiro cenário de terror. Depois de manipular a justiça e usar Samir para tentar fisgar Candinho, a vilã mostra sua face mais cruel e castiga o menino, jogando-o no porão como se fosse um objeto descartável. Mas o que ela não imagina é que Zenaide e Simba não estão dispostos a assistir a essa maldade em silêncio. Enquanto Samir sofre, um plano perigoso começa a ser colocado em prática. Zenaide convence a juíza Flora a entrar no orfanato disfarçada, decidida a ver com os próprios olhos quem é, de verdade, Zuma. Mentiras, dissimulação e crueldade se misturam, e a queda da vilã pode estar mais próxima do que ela imagina. Será que Samir será resgatado a tempo? E o que acontecerá com Zuma quando a juíza perceber que foi enganada desde o começo? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com o plano de Zenaide e Simba para salvar Samir. A cozinha da Casa dos Anjos está silenciosa demais. Um silêncio pesado, quase sufocante. Zenaide observa tudo de longe, escondida atrás da porta entreaberta, com o coração apertado e uma sensação estranha de que algo muito errado está prestes a acontecer. À mesa, Samir encara o prato à sua frente com os olhos marejados. A sopa de jiló ainda solta fumaça, mas o menino não toca na colher. Ele encolhe os ombros, desconfiado, como quem já sabe que qualquer reação será usada contra ele. Zuma percebe a hesitação do garoto e abre um sorriso torto, carregado de deboche. Ela cruza os braços, inclina levemente a cabeça e observa Samir como se ele fosse um desafio pessoal, algo que precisa ser quebrado. "Não vai comer?" pergunta, em tom falsamente calmo, mas com os olhos duros, atentos a qualquer movimento do menino. Samir engole seco, aperta as mãos no colo e balança a cabeça em negação. O gesto é pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para acender a fúria de Zuma. O sorriso desaparece no mesmo instante. Ela bate a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. "Você vai comer agora", berra, "você queira ou não." Zenaide arregala os olhos atrás da porta. O coração dela dispara. Ela dá um passo à frente, quase se revela, mas se segura. Sabe que qualquer interferência naquele momento pode piorar tudo. Zuma pega a colher com força exagerada, mergulha na sopa e leva até a boca de Samir de forma agressiva. O menino vira o rosto, fecha os lábios e começa a chorar baixinho. "Eu não quero", murmura, com a voz trêmula. "Tem gosto ruim." "Gosto ruim é desobediência", rebate Zuma, sarcástica. "Ou você acha que na casa do seu pai você escolhia o que comer?" A menção a Candinho faz Samir estremecer. Ele ergue os olhos, cheios de lágrimas, e encara Zuma com uma mistura de medo e saudade. "Meu pai nunca me obrigou assim", diz, quase num sussurro. Zuma perde o controle. Num movimento brusco, ela empurra a colher com força demais. A sopa escorre, cai sobre a roupa de Samir, queimando de leve. O menino solta um grito, assustado, e começa a chorar alto, desesperado. "Olha o que a senhora fez!" grita, em prantos. "Você não gosta de mim, nunca gostou. Por que não me deixa ficar com o meu pai?" A pergunta ecoa no ambiente como um tapa. Por um segundo, Zuma fica em silêncio. Depois, ela solta uma risada curta, fria, carregada de desprezo. "Porque seu pai não presta, Samir", diz, com sarcasmo. "E porque agora quem manda em você sou eu." Zenaide não aguenta mais. Ela sai do esconderijo, visivelmente irritada, com os olhos marejados de revolta. "Chega, dona Zuma", diz, tentando manter o respeito, mas com a voz firme. "Olha o estado do menino." Zuma lança um olhar atravessado, desconfiado, como se analisasse cada intenção da empregada. "Desde quando você dá palpite na minha casa, Zenaide?" provoca. "Tá ficando muito ousada."
Zenaide respira fundo, controla o nervosismo e se aproxima de Samir, que treme inteiro. Vem, Samir, fala com doçura. Vamos tomar um banho. Zuma revira os olhos, fingindo indiferença. Faça o que quiser, mas ele vai voltar e vai comer. Avisa em tom ameaçador. Zenaide leva Samir até o quarto. O menino entra no banheiro ainda chorando, sem forças nem para tirar a roupa. Ele abre o chuveiro e se coloca embaixo da água com tudo que veste. A água escorre pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. Sozinho, Samir encosta a testa na parede fria e fala baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Sou só um menino, diz entre soluços. Eu não sei parar de chorar. A imagem de Candinho invade sua mente. O sorriso do pai, o jeito simples, o abraço apertado, a saudade dói mais do que a sopa derramada. Sinto sua falta, pai, continua. A água escorre pelo meu rosto, mas não leva essa saudade embora. Ele fecha os olhos, aperta os braços contra o corpo e deixa o choro sair sem freio. Meu pai querido, eu preciso do senhor comigo. Do lado de fora do quarto, Zenaide escuta tudo. Ela encosta a mão na porta, engole o choro e murmura para si mesma, tomada pela culpa e pela revolta. Isso não vai ficar assim, sussurra. Não vai mesmo. O clima pesa, enquanto o som do chuveiro e do choro de Samir continuam ecoando, anunciando que aquela maldade será apenas o começo de algo muito maior. Enquanto o choro de Samir ainda ecoa pela casa, Zenaide surge no corredor com os olhos vermelhos e o semblante abatido. Ela tenta disfarçar, mas não consegue esconder a angústia. Simba percebe de longe. O menino observa o jeito da empregada, o caminhar lento, os ombros caídos e se aproxima com cautela, como quem teme estar entrando em um território perigoso. Você tá bem, Zenaide? Pergunta em tom baixo, desconfiado. Zenaide força um meio sorriso, claramente dissimulado, e passa a mão pelo rosto, tentando limpar as lágrimas que ainda insistem em cair. Bem, eu não tô? Não, responde, suspirando. O que a patroinha tá fazendo com o Samir não é certo. Aquilo não é castigo, é crueldade. Simba franze a testa. Ele olha em volta, se certifica de que ninguém está ouvindo e se aproxima ainda mais. Você não devia falar isso alto. Alerta. Se a dona Zuma escuta, Zenaide solta uma risada nervosa, quase irônica. Ela não precisa ouvir para saber. Ela sente quando alguém está contra ela, diz, com amargura. Aquilo ali não é amor de mãe, é posse. Simba engole seco e abaixa a voz, conspiratório. Não fala nada para ela, não. O Candinho já está sabendo de tudo. Ele vai tentar resgatar o Samir e fugir com ele. Por um instante, Zenaide paralisa. O olhar dela muda completamente. A esperança que Simba esperava ver não aparece. No lugar disso, surge uma expressão de medo, misturada com resignação. Ela balança a cabeça, descrente. Você acha mesmo que a patroinha não percebeu? Rebate, em tom grave. Ele então fala. Olha, da dona Zuma a gente pode esperar tudo. Zenaide concorda. Ela desconfia de tudo e de todos. Acredito que ela já esteja preparando alguma coisa. E quando a dona Zuma prepara, me dói só de pensar. O silêncio pesa entre os dois. Simba morde o lábio, inquieto. Mas isso não pode, Zenaide, diz, decidido. A gente não pode ficar parado esperando ela fazer pior com o Samir. Ele tem que voltar para o pai dele. Zenaide observa o menino com atenção. Pela primeira vez, enxerga nele não só uma criança, mas alguém disposto a enfrentar a patroinha. Ela cruza os braços, caminha de um lado para o outro e fica pensativa. Os pensamentos parecem correr rápido demais. De repente ela para. Seus olhos brilham de um jeito diferente. Talvez... Começa, em tom cauteloso. Talvez eu tenha um plano.
Simba se anima na mesma hora. Um plano? Que plano? Zenaide se aproxima e fala quase num sussurro, carregando suspense. Um plano arriscado. Muito arriscado. Mas é a única chance que o Samir tem. Simba abre um sorriso empolgado, mas logo se contém, lembrando onde está. Então vamos avisar ele, sugere. Antes que seja tarde. Zenaide hesita por um segundo, como se sentisse um presságio ruim, mas concorda com a cabeça. Vamos, agora. Os dois seguem apressados pelo corredor. O clima é de urgência. Quando chegam ao quarto de Samir, Zenaide estende a mão para abrir a porta e congela. A janela está escancarada. A cortina balança com o vento. Não, sussurra ela com a voz falhando. Simba corre até a janela e olha para fora. Ele não está aqui, diz, em choque. O Samir fugiu. Zenaide leva a mão à boca. O coração dispara. Minha nossa! Antes que possam reagir, passos firmes ecoam no corredor. Zuma surge na porta do quarto, desconfiada, com os olhos estreitos. Ela bate o olhar na janela aberta e depois encara os dois. O que é isso? Pergunta, num tom gelado. Por que essa janela está aberta? Zenaide tenta disfarçar, mas a tensão é visível. Eu vim ver o menino. Zuma não espera a resposta terminar. Ela avança até a janela, olha para fora e explode. Como é que é? Grita. O Samir fugiu. Simba dá um passo para trás, assustado. Zuma gira sobre os calcanhares, tomada pela fúria. Isso é culpa de vocês, acusa. Sempre se metendo onde não foram chamadas. Sem dizer mais nada, Zuma sai da casa às pressas, determinada a encontrar o menino. Zenaide observa a patroinha se afastar, com o rosto pálido e a respiração descompassada. Agora começou. Murmura, com medo e determinação ao mesmo tempo. Um tempo depois, Samir aparece escondido atrás de uma árvore em frente ao tribunal. O menino observa tudo com atenção, segurando o choro, tentando controlar a respiração curta. Ele treme, não só de medo, mas de decisão. Seus olhos acompanham cada movimento até que ele vê a juíza descer do carro oficial, rodeada por assessores. A imagem dela desperta algo dentro dele, uma última esperança. Samir sai de trás da árvore com passos hesitantes. Por um instante, parece que vai desistir, mas então lembra do porão escuro, da sopa derramada, das palavras duras de Zuma. O menino cria coragem e dispara em corrida. Dona Juíza! Dona Juíza! Espera! As pessoas ao redor se viram, cochicham. A juíza franze a testa, desconfiada, tentando entender de onde vem aquela voz aflita. Antes que alguém consiga impedir, Samir passa pelos seguranças e invade o corredor do tribunal. Dentro da sala da juíza, ele entra ofegante, com o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Tudo que eu falei para a senhora aquele dia era mentira. Dispara, desesperado. A dona Zuma mandou eu mentir. Ela disse que se eu não fizesse isso, eu ia sofrer. A juíza se levanta da cadeira, surpresa e tensa. Samir, se acalme, pede, tentando manter a autoridade. Respira, me conta isso direito. Eu não quero que ela seja minha mãe, continua o menino, sem conseguir parar. Eu quero ficar com o meu pai. Me ajuda, por favor. A voz dele ecoa pela sala, quebrando a formalidade do ambiente. A juíza engole seco, visivelmente abalada, mas antes que possa reagir, 2 seguranças entram apressados. O menino não pode estar aqui, avisa um deles. Samir tenta se agarrar à mesa. Não, ela precisa me ouvir. Os seguranças seguram Samir pelos braços e o arrastam para fora. O menino chora, se debate. Dona Juíza, não deixa ela me levar. Por favor. A juíza segue até a porta, perturbada, sentindo que algo não encaixa naquela história. Esperem, tenta intervir, mas já é tarde. No corredor,
Zuma aparece como um vulto ameaçador. Ela puxa Samir com força pelo braço, com um sorriso tenso e dissimulado. Seu insuportável, rosna. De novo isso? Agora você passou de todos os limites. Samir chora ainda mais. Eu só falei a verdade. Você vai ficar no porão a semana inteira, ameaça Zuma em tom frio. Ela sai arrastando o menino. A juíza observa tudo da porta, em silêncio, com o olhar pesado. Pela primeira vez, a dúvida se instala de vez. O jeito agressivo de Zuma, a reação desesperada de Samir, nada daquilo combina com a imagem da mãe dedicada que ela conheceu. Mais tarde, o silêncio da casa é quebrado pela porta se abrindo com violência. Zuma entra arrastando Samir pelo braço. O menino está desfigurado de tanto chorar. O rosto molhado, os olhos vermelhos, o corpo trêmulo. Ele mal consegue ficar em pé. O impacto da cena é imediato. Zenaide, que arrumava a sala, larga o que está fazendo e corre na direção deles, completamente aflita, o coração disparado. Vem cá, meu filho. Tenta acolher, abrindo os braços, a voz carregada de desespero e carinho. Antes que Zenaide chegue perto, Zuma estica o braço como quem impõe uma barreira invisível. O olhar da vilã é duro, cruel, sem espaço para piedade. Não se aproxime, berra Zuma, fazendo Samir se encolher ainda mais. Ele vai para o porão, e ai de quem fizer qualquer coisa para ajudar esse menino. Zenaide congela no lugar. O susto paralisa seu corpo. O silêncio pesa. Zuma não desgruda os olhos dela, analisando cada microexpressão, como se tentasse decifrar um crime escondido atrás daquele olhar aflito. A tensão é quase palpável. Zenaide engole seco. Os olhos marejam, mas ela tenta se manter firme. Zuma percebe e sorri de canto, um sorriso venenoso. Por que você tá me olhando desse jeito? Provoca, com falso controle. Tá achando bonito o que tá acontecendo? Ou tá com pena demais desse moleque? Zuma avança um passo, ameaçadora. A proximidade intimida. Samir soluça alto. Eu não tô gostando nada dessa sua cara de dó dispara, com sarcasmo. Aqui ninguém manda além de mim. Se ele vai pro porão, é porque merece. É desobediente. Simples assim. Zenaide respira fundo, reúne coragem. A voz sai trêmula, mas decidida. O que a senhora tá fazendo não é certo, diz, quase num sussurro que ecoa mais alto do que um grito. Zuma explode. O controle se perde num segundo. Não é certo para quem? Para você? Grita, fazendo ecoar pela casa. Eu já te demiti uma vez, Zenaide. Não force a minha paciência, porque eu demito de novo. O impacto da ameaça é imediato. Zenaide se assusta, abaixa a cabeça, as mãos tremem. O medo se mistura com indignação. Eu não posso abandonar as outras crianças, murmura, derrotada por um instante. Mas algo ferve por dentro. Num impulso quase sem perceber, ela deixa escapar. Num fio de voz carregado de revolta, a senhora tá ficando maluca. Zuma para. O tempo congela. Ela se vira lentamente, os olhos estreitos, frios como lâminas. O que foi que você disse? O clima se torna insuportável. Um silêncio mortal domina a sala. Samir prende a respiração. Zenaide percebe que foi longe demais. Antes que Zuma exploda novamente, Simba surge, rápido, sentindo o perigo no ar. Ela só tá cansada, dona Zuma, diz, apressado, forçando um sorriso dissimulado. Hoje foi um dia puxado. Eu e os meninos do orfanato fizemos uma bagunça daquelas. Zuma lança um olhar gelado para Simba e depois volta os olhos para Zenaide. A desconfiança cresce. Vocês dois estão muito estranhos, diz venenosa. Estão me escondendo alguma coisa, e eu vou descobrir, nem que eu tenha que revirar essa casa inteira. Sem dizer mais nada, Zuma puxa Samir e segue em direção ao porão. O menino chora.
implora, chama por Zenaide, mas a vilã não demonstra nenhuma hesitação. A porta do porão se fecha com um barulho seco, ecoando como uma sentença. O que Zuma nem imagina é que naquele exato momento, Simba e Zenaide trocam um olhar rápido, cúmplice, carregado de decisão. Não há palavras, mas tudo é dito. Um plano começa a se desenhar silenciosamente. Enquanto Zuma desce as escadas do porão, resmungando e ameaçando, Zenaide aproveita a distração. Ela se aproxima da porta de saída e sussurra, quase sem mover os lábios. Simba, distrai a patroinha. Agora. Simba assente imediatamente. Em segundos, o orfanato vira um verdadeiro caos. Crianças correm pelos corredores, gargalhadas se misturam com gritos, cadeiras tombam, objetos caem no chão. Uma algazarra calculada. O que está acontecendo aqui? Grita Zuma, furiosa, subindo as escadas às pressas. Enquanto a vilã se volta para a confusão, tentando retomar o controle, Zenaide abre a porta com cuidado e sai, decidida, o olhar firme. Pela primeira vez, ela não parece com medo. O jogo virou. A guerra, agora, está oficialmente declarada. O prédio do fórum segue sua rotina fria e silenciosa quando a porta da sala da juíza se abre de forma abrupta. Zenaide entra sem pedir licença, o rosto transtornado, os olhos ardendo de urgência. A juíza Flora, sentada atrás da mesa, ergue o olhar lentamente, surpresa com a invasão inesperada. A senhora precisa me ajudar, diz para Zenaide, sem rodeios, a voz firme apesar do nervosismo. O Samir precisa da senhora, agora. A doutora precisa ver o que acontece naquela casa. A juíza se recosta na cadeira, cruza os braços, claramente incomodada com o tom e a ousadia. O olhar é de autoridade, mas também de curiosidade contida. Você tem noção de onde está? Questiona, fria. Quer começar explicando que história é essa antes de fazer acusações graves dentro do meu gabinete? Zenaide avança um passo, decidida. Não há mais espaço para recuo. Zuma não é quem diz ser, doutora. Nunca foi, afirma, com convicção. Enquanto a senhora está aqui julgando papéis, aquele menino está sofrendo, agora, trancado num porão, sendo castigado como bicho. A juíza franze a testa. Um leve desconforto surge. Ela se levanta, anda lentamente até a janela, pensativa. Isso que você está dizendo é muito sério, pondera, desconfiada. Eu confesso que achei Zuma estranha nas últimas visitas. Controladora demais, doce demais, quando não precisava. Mas isso que você descreve já é outro nível. Zenaide não perde a deixa. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Rebate. Não é fofoca, não é vingança. É verdade. E se a senhora não agir agora, vai ser cúmplice do que acontece naquela casa. A juíza se vira de súbito, incomodada com a provocação. Cuidado com o que diz, adverte. Você está cruzando uma linha perigosa. Zenaide sustenta o olhar, firme, sem medo. Então vá lá ver com seus próprios olhos, doutora Flora. Desafia. Se eu estiver mentindo, eu aceito qualquer consequência. Mas se eu estiver falando a verdade, a senhora vai ter que agir. O silêncio toma conta da sala. A juíza observa Zenaide de cima a baixo, tentando decifrar se aquilo é desespero genuíno ou um teatro bem ensaiado. E o que exatamente você tem em mente? Pergunta. Desconfiada, já pressentindo algo absurdo. Zenaide respira fundo. Então, abre um sorriso contido, quase irônico. A senhora vai colocar uma peruca, diz pausadamente. Vai fingir ser minha prima distante. Vai entrar naquela casa comigo e vai observar tudo, sem falar nada, sem se identificar. A reação é imediata. A juíza arregala os olhos, incrédula.
Você enlouqueceu? Explode. Acha mesmo que o tribunal é palco de brincadeira? Eu posso mandar te prender agora por desacato. Zenaide não recua. Pelo contrário, se aproxima ainda mais, abaixa o tom, mas carrega cada palavra de verdade. Não é brincadeira, é desespero, afirma. Zuma construiu uma imagem perfeita, mas por trás dela tem crueldade. A senhora sentiu isso. Eu vi no seu olhar. A juíza hesita, caminha de um lado para o outro, claramente dividida entre a razão e algo que começa a incomodar sua consciência. Você está me pedindo para quebrar protocolos, regras, tudo aquilo que eu defendo, murmura. Eu estou pedindo para a senhora salvar uma criança, interrompe Zenaide. Se mandar me prender agora, o Samir continua sofrendo. E a senhora vai saber disso todos os dias quando se olhar no espelho. O golpe é certeiro. A juíza fecha os olhos por um instante. O ego profissional luta com o senso de justiça que a fez escolher aquela carreira. A decisão pesa. Ela abre os olhos, determinada. Se isso for mentira, você vai responder por tudo. Avisa, com frieza. Eu sei, responde Zenaide sem hesitar. Mas se for verdade, a senhora vai provar que ainda existe justiça de verdade. O silêncio se rompe quando a juíza suspira fundo. Me dê isso, diz, estendendo a mão. Zenaide entrega uma peruca simples e roupas modestas. Minutos depois, a juíza Flora surge transformada. Cabelos escondidos, roupas comuns, postura contida, uma mulher irreconhecível. Ela se observa no espelho, segura a peruca com firmeza e solta um meio sorriso nervoso. Chegou a hora, afirma, sentindo a adrenalina correr. Zenaide assente. Do lado de fora, a noite parece mais pesada. O perigo está lançado. Sem saber, Zuma está prestes a receber em sua própria casa a pessoa que pode destruir tudo que ela construiu. E o jogo agora entra em um nível sem volta. Instantes depois, o portão do orfanato se abre. Zuma surge na sala e paralisa ao ver Zenaide acompanhada de uma mulher simples, de postura discreta, cabelos escondidos por uma peruca modesta. O olhar da vilã muda imediatamente. Primeiro, surpresa. Depois, desconfiança pura. Quem é essa? Questiona Zuma, seca, cruzando os braços. Desde quando você traz visitas sem pedir permissão? Aqui não é casa de caridade. Zenaide engole em seco, mas sustenta o personagem. É minha prima, dona Zuma. Lucrécia, explica, tentando soar natural. Ela veio para a cidade atrás de trabalho. Zuma solta uma risada curta, carregada de sarcasmo. Prima agora? Ironiza. E você acha que eu estou precisando de mais gente para dar comida e cama? Aqui ninguém entra de favor. A juíza disfarçada observa tudo em silêncio, medindo cada gesto da vilã. Quando fala, a voz sai mansa, humilde, ensaiada. Eu não vim pedir nada não, senhora, diz Lucrécia, com simplicidade. Só quero uma chance. Posso ajudar com as crianças. Sou boa em impor respeito. Zuma a examina de cima a baixo, com desprezo, sem imaginar quem realmente está diante dela. Murmura, cara de quem já apanhou da vida. Talvez sirva. Zenaide aproveita a brecha. Ela não precisa nem receber agora. Apressa-se. Pode ficar em experiência. Se a senhora gostar, contrata depois. A juíza assente discretamente, reforçando a farsa. Exatamente. Não faço questão de pagamento no começo. Zuma pensa por alguns segundos, desconfiada, mas o ego fala mais alto. Ela gosta da ideia de mandar. Tá bom. Decide, enfim. Mas fique avisada, aqui quem manda sou eu. Sua função é vigiar as crianças. Quero tudo sob controle. Em seguida, aponta para Zenaide. E você para a cozinha? Quero meu chá da tarde. Zenaide obedece, mas troca um olhar rápido com a juíza. O plano segue. Zuma se joga no sofá.
pega uma revista e começa a folhear, como se nada estivesse acontecendo. É quando Simba se aproxima, fingindo inocência, e solta a pergunta fatal, na frente de todos. Dona Zuma, diz, curioso, a senhora não vai tirar o Samir do porão? O ambiente congela. A juíza sente o coração disparar, mas mantém o rosto neutro. Zuma fecha a revista com força. Não, grita. Aquele fujão vai dormir lá. Já cansei de olhar para a cara dele. Por dentro, a juíza ferve. Por fora, permanece imóvel. Simba abre um sorriso debochado, provocador. Então por que quis adotar ele? Questiona, malicioso. Zuma se levanta num pulo, furiosa. Some da minha frente, moleque. Rosna. Simba sai correndo antes que a fúria aumente. Zuma volta a se jogar no sofá, irritada. Zenaide! Grita. Cadê meu chá? Vai ficar parada feito uma molenga? Eu tô cansada. Zenaide demora de propósito. Zuma perde a paciência. Você aí, Lucrécia. Vai buscar o chá. A juíza caminha até a cozinha. Pega a bandeja e retorna com cuidado. Ao se aproximar, sem querer, a bandeja escorrega de suas mãos e o prato se espatifa no chão. Zuma salta do sofá, possessa. Olha o que você fez, sua mão mole. Berra, empurrando a juíza. Já começou mostrando o serviço errado. A juíza quase reage, mas se controla. O olhar dela, por um segundo, revela ódio puro. Enquanto isso, aproveitando a confusão, Zenaide sai de fininho pela porta dos fundos. Corta para a casa de Candinho. Zenaide surge esbaforida. Todos se assustam com seu estado. Candinho se aproxima, aflito. Cadê meu fio? Pergunta, desesperado. Sem pensar, tomada pela urgência, Zenaide solta a verdade. A dona Zuma trancou ele no porão. O mundo de Candinho desaba. No porão? Explode. Não, isso não! Eu vou buscar meu fio, agora! Zenaide tenta segurá-lo. Candinho! Espera, é perigoso, mas é tarde. Ele já sai porta fora, decidido. Dita Celso, Asdrúbal e Picolé trocam olhares e vão atrás. Ninguém fica para trás. Zenaide respira fundo. E enquanto Candinho marcha rumo ao orfanato, disposto a tudo para salvar o filho, Zuma segue relaxada no sofá, sem imaginar que, naquela mesma noite, seu império de crueldade está prestes a ruir. O confronto é inevitável. E a queda da vilã já começou. Na cozinha abafada do orfanato, Zuma e a suposta Lucrécia seguem lavando a louça. O barulho da água correndo contrasta com o clima pesado no ar. Zuma esfrega um prato com força exagerada, visivelmente irritada, falando mais para si mesma do que para a outra. Do que adiantou adotar aquele moleque? Dispara, com amargura. Tudo isso para ter o Candinho. E no final, eu não tenho o Candinho. A juíza, disfarçada, sente o estômago revirar, mas mantém a cabeça baixa. Meu plano foi um fiasco, continua Zuma, sem pudor. Mas pelo menos ele não está feliz com aquela dita daquela mulher. Isso já me consola. A juíza aperta o prato com força. Por um segundo, leva a mão à peruca, tomada pela revolta. O impulso de arrancá-la e dar voz de prisão ali mesmo é quase incontrolável. Ela respira fundo, se recompõe. Ainda não, precisa de mais. Escondido atrás da porta, Simba observa tudo com atenção absoluta, os olhos atentos, o corpo tenso. Contrariando as instruções de Zenaide, a juíza decide arriscar. Muda levemente a voz, faz um tom estranho, propositalmente disfarçado. E o menino pergunta, fingindo ingenuidade: vai ficar muito tempo no porão? Zuma vira-se num rompante. Não é da sua conta, rosna. Faça o seu trabalho e não se meta onde não foi chamada. A juíza abaixa a cabeça. Desculpa, murmura.
Zulma a encara e de repente solta uma gargalhada debochada. Nossa, Lucrécia. Zulma zomba. Que voz horrorosa. Agora eu entendo por que você fala pouco. Tá parecendo um pato rouco. Zulma cai na risada, satisfeita com a própria crueldade. A juíza engole a humilhação em seco. Criando coragem, ela lança a pergunta mais perigosa. E aquela juíza que te deu a guarda diz, com cuidado: será que ela não desconfia que você mentiu para ela? Zulma nem hesita. A soberba vence qualquer cautela. Desconfiar? Ri alto. Aquela lá é uma ingênua. Deve ter comprado o diploma. Ela se aproxima, baixa o tom, mas cheia de orgulho. Mandei o Samir mentir para ela? Direitinho, confessa. Acreditou em tudo, tudinho. Atrás da porta, Simbá abre um sorriso discreto. Aquilo era a prova que faltava. Zulma volta a lavar a louça, relaxada, sem imaginar o que está prestes a acontecer. Simbá se move em silêncio. Seus olhos encontram o gancho onde a chave do porão costuma ficar. Com cuidado, ele a pega. O coração bate forte. Ele corre até o porão e gira a chave. A porta se abre. Samir surge no escuro, abatido, com o rosto sujo de lágrimas. Ao ver Simbá, seus olhos se iluminam. Sem dizer nada, os dois se abraçam forte. Samir dispara em direção à porta da frente, com medo, mas decidido. O barulho chama a atenção. O que é isso? Grita Zulma, surgindo na sala. Ela vê Samir correndo. Volta aqui. Seu moleque! Berra, saindo atrás dele. No mesmo instante em que Samir abre a porta, a cena se transforma. Candinho entra decidido, acompanhado de Dita, Celso, Asdrúbal e Picolé. O choque é imediato. Meu fio! Grita Candinho. Samir corre e se joga nos braços do pai. Zulma paralisa. O ódio toma conta do rosto dela. O que é isso? Explode. Quem deixou vocês entrarem aqui? Candinho encara a vilã, fora de si. Você trancou meu fio num porão, acusa. Isso não se faz. O silêncio que se instala na sala é ensurdecedor. Zulma, ainda tentando processar tudo, gira o corpo e fixa os olhos em Zenaide, como se procurasse nela alguma explicação para o pesadelo que começa a se desenhar. Sua traíra! Grita Zulma, completamente fora de si. Você armou tudo isso contra mim. Zenaide não se intimida. Pelo contrário, cruza os braços firme, sustentando o olhar da agora ex-patroa. Antes que a discussão avance, a suposta Lucrécia dá um passo à frente. O clima muda. Um suspense pesado toma conta do ambiente. Todos os olhares se voltam para ela. Lentamente, com uma calma quase cruel, a mulher leva as mãos à cabeça e começa a tirar a peruca. Cada segundo parece eterno. O barulho da respiração de Zulma ecoa na sala. Quando o rosto fica completamente visível, o choque é absoluto. Zulma empalidece, os joelhos quase cedem. Não pode ser... balbucia. É a juíza. A juíza Flora encara Zulma com um olhar duro, frio, sem nenhum traço de empatia. Um olhar de quem ouviu demais, viu demais e perdeu qualquer resquício de paciência. Ao redor, todos reagem. Candinho troca um sorriso emocionado com Dita. Samir vibra, apertando ainda mais a mão do pai. Araújo cochicha com Celso, impressionado. A dona Zulma não devia ter dito aquelas coisas para uma juíza, comenta, em tom quase divertido. Zenaide solta, sem esconder o alívio. Agora, o caldo engrossou para a patroinha. A juíza avança lentamente em direção a Zulma, que recua instintivamente, acuada como nunca esteve. A senhora me enganou. Dispara a juíza, firme. Disse que amava o Samir, que queria adotá-lo por carinho, mas a verdade é outra. Ela aponta para Candinho. A senhora usou essa criança como moeda de troca. Tentou fisgar o pai,
manipulando sentimentos e mentiras. Zulma se desespera, cai quase de joelhos. Eu posso explicar, implora. Por favor, me deixe explicar. A juíza ergue a voz, autoritária. Não tem explicação, berra. O que tem aqui é inadmissível. Ela começa a enumerar com precisão cirúrgica. A senhora queimou documentos, manipulou provas, coagiu uma criança a mentir, tentou me enganar. Pausa, encara Zulma. E a cada palavra sua hoje, a sua ficha só piorou. Zulma chora, completamente descontrolada. Algumas pessoas ao redor assistem com satisfação silenciosa. A vilã, enfim, colhe o que plantou. A juíza caminha até a mesa, pega o documento de adoção. Zulma percebe e se levanta num pulo. Não! Grita desesperada. Mas é tarde. Diante de todos, a juíza rasga o papel em vários pedaços. O som do papel sendo destruído ecoa como sentença. Candinho aperta Samir nos braços. Os dois sorriem, emocionados. A juíza então se vira para Candinho. Senhor Candinho, anuncia. A guarda definitiva do Samir é sua. O ambiente explode em comemoração. Samir pula, Candinho chora, Dita aplaude. Os amigos vibram. Mas a juíza levanta a mão. Calma, eu ainda não terminei. O silêncio retorna imediatamente. O senhor receberá uma nova certidão de nascimento do seu filho. Continua. E a dona Zulma responderá por todos os crimes que cometeu, no tribunal, como manda a lei. Zulma se arrasta até a juíza. Tenha piedade, súplica. Foi só um mal-entendido. A juíza se inclina levemente, irônica. Você realmente acha que eu sou ingênua, não é? Rebate. Má notícia para você. Eu não sou. Ela se vira para Zenaide. A partir de hoje, você é a nova responsável pela Casa dos Anjos. Zenaide se emociona, leva a mão ao peito. Por fim, a juíza encara Zulma uma última vez. E você? Nos encontramos no tribunal. A juíza sai. Candinho, Samir e todos os outros saem junto, comemorando, deixando Zulma sozinha pela primeira vez. No sofá, a vilã chora, derrotada. Zenaide se aproxima, firme, sem crueldade gratuita. A ex-patroinha pediu, né? Diz. Agora não pode reclamar. Zulma tenta responder com alguma grosseria, mas Zenaide a corta. Não esquece, afirma. A patroa agora sou eu. Vai lá fazer um chá para mim. Zulma engole seco. Não responde. Do lado de fora, Samir abraça Candinho e os amigos, sorrindo como nunca. Eu nunca mais quero ficar longe do meu pai. Nunca mais. A câmera se afasta, mostrando a família reunida, enquanto lá dentro a vilã permanece sozinha, derrotada. O bem venceu. E a justiça, enfim, foi feita. Triste, abatido e cada vez mais silencioso desde que foi adotado contra a própria vontade por Zulma, Samir inicia uma greve de fome no orfanato. O menino se recusa a comer, empurra os pratos que Zenaide leva até seu quarto e passa os dias deitado, encarando o teto com os olhos fundos. A cada hora que passa, o corpo fica mais fraco, a respiração mais curta e o semblante mais apagado. Zenaide tenta disfarçar o desespero, mas não consegue esconder o medo ao perceber que Samir mal consegue se sentar na cama. Simba observa tudo à distância. O menino sente o peso da culpa apertar o peito, lembra de tudo o que já fez de errado e dessa vez decide não fugir da responsabilidade. Convencido de que Samir corre perigo, ele toma uma decisão impulsiva e corre novamente até a casa de Candinho, disposto a contar toda a verdade, custe o que custar. Na mansão, Candinho tenta fingir normalidade. Ele ajeita o chapéu, anda de um lado para o outro e responde mecanicamente às tentativas de conversa de Dita, que percebe o marido inquieto demais para um fim de tarde comum. O silêncio pesa no ar.
até que Quitéria surge apressada, interrompendo tudo. Candinho, tem uma visita te esperando na sala. O tom de Quitéria carrega estranheza. Candinho franze a testa, troca um olhar rápido com Dita e desce devagar a escada, como se já pressentisse que algo ruim está por vir. Ao chegar à sala, ele se depara com Simbá, parado, chapéu nas mãos, olhar baixo, o corpo tenso demais para um menino da sua idade. Simbá? Candinho estranha. Que aconteceu, fio? Dita observa de longe, desconfiada. Algo no jeito de Simbá não bate. O silêncio se prolonga por segundos incômodos, até que Candinho insiste, já impaciente. Fala logo, menino. Desse jeito você vai acabar me matando do coração. Simbá respira fundo, como se estivesse criando coragem. É sobre o Samir. Começa, com a voz embargada. Ele não tá comendo. Não come nada faz dias. Hoje ele acordou tão fraco que nem conseguiu ficar de pé. A frase cai como uma bomba. Candinho empalidece na hora, dá 2 passos para trás e se apoia na mesa, em choque. O quê? Ele reage, incrédulo. Isso não é possível. Uma criança não pode ficar sem comer desse jeito. Dita leva a mão ao peito, alarmada. Meu Deus do céu! Mas isso é sério mesmo, Simbá? É, sim. Ele confirma, sem encarar ninguém. A Zenaide leva comida todo dia. Prato feito, quentinho, mas ele nem encosta, só vira o rosto. Candinho balança a cabeça, confuso, tentando entender. Mas, e a Zurma? Ela não vê isso? Não faz nada? Simbá solta um riso nervoso, quase irônico, carregado de revolta. Ela acha que isso é manha. Disse que quando ele tiver fome de verdade, vai invadir a geladeira. Dita se indigna, mas isso é crueldade. Para ela, não é... Simbá rebate amargo. Ela fala que criança aprende na marra. Candinho fecha os punhos, o olhar escurece. Eu não acredito que essa mulher está fazendo isso com o meu fio. Ele começa a andar pela sala, nervoso, gesticulando. Não, não, isso já passou de todos os limites. Eu vou lá agora. Vou tirar o Samir daquela casa, nem que seja à força. Antes que ele avance, Asdrubal surge e segura seu braço com firmeza. Para, Candinho, não faz isso. Como não faço? Candinho explode. O menino está definhando. Asdrubal mantém a calma, mas o tom é duro. O delegado foi claro. Se você aparecer lá agora, pode perder qualquer chance de recuperar o Samir legalmente. Candinho engole seco, dividido entre o desespero e a razão. Então quer dizer que eu tenho que ficar aqui, de braço cruzado, enquanto meu fio sofre na mão daquela mulher? Dita se aproxima, aflita, com os olhos marejados. Isso não tá certo, Asdrubal. Não tá mesmo. O professor suspira, consciente do dilema. Eu sei, mas a Zurma pode usar qualquer deslize contra vocês. Ela é dissimulada, sabe provocar. O silêncio volta a tomar conta da sala. Simbá observa tudo, sentindo o peso do que trouxe. Candinho para, respira fundo e fixa o olhar no menino, avaliando-o com cuidado, como se medisse cada palavra que vai dizer. Simbá, ele começa, sério. Eu vou te fazer uma pergunta e quero a verdade. O menino engole em seco. Você está disposto a enfrentar a Zurma de novo? Mesmo sabendo que ela pode virar tudo contra você? Simbá hesita por um segundo, mas ergue o olhar, decidido. Se for para salvar o Samir, eu enfrento. Candinho cruza os braços, pensativo. Dita observa, apreensiva. Quitéria, à distância. Balança a cabeça, desconfiada. Depois de alguns segundos que parecem eternos, Candinho finalmente fala. Eu tive uma ideia. Mas para isso, você vai ter que ser muito corajoso. O clima pesa. Simbá sente um arrepio percorrer o corpo, mas não recua. Eu já fui covarde demais nessa vida. Dessa vez, eu não vou fugir. Candinho encara o menino com um misto de esperança e medo.
sem imaginar que essa decisão vai colocar todos eles no centro de uma guerra muito maior do que parecem enxergar. E naquele instante, o destino de Samir começa a mudar. O silêncio que se instala na sala da casa de Candinho não é confortável. Ele pesa. Parece esmagar cada um dos presentes. O ar fica denso depois da ideia lançada por Candinho e ninguém ousa falar por alguns segundos. Simbá permanece de cabeça baixa, as mãos trêmulas, sentindo que todo o passado volta a julgá-lo, naquele instante. É Quitéria quem rompe o silêncio. A empregada, sempre fiel a Candinho, observa o menino com atenção excessiva, como se analisasse cada gesto em busca de sinais de falsidade. Ela pigarreia antes de falar, num misto de respeito e desconfiança. Espera. Começa ela, cruzando os braços. Eu sei que não devo me intrometer, mas alguém aqui precisa dizer o óbvio. Candinho fecha os olhos por um instante. Dita sente o corpo enrijecer. Simbá já sabe o que vem. Esse menino já provou que sabe mentir, enganar e manipular quando quer. Quitéria continua, agora sem rodeios. Foi por causa dele que o senhor e o Policarpo acabaram atrás das grades. Isso ninguém pode fingir que esqueceu. O clima esquenta. A acusação ecoa forte na sala. Simbá abaixa ainda mais a cabeça, o rosto tomado pela vergonha. Ele aperta os próprios dedos, tentando se controlar. Talvez a dona Quitéria esteja certa. Simbá murmura, quase num sussurro. Eu não mereço confiança. Quitéria solta um suspiro curto, quase irônico. Não é questão de merecer, é questão de prudência. Ela rebate. Estamos falando da vida de uma criança. Dita se aproxima devagar, tocada pela fragilidade do menino. Mas todo mundo merece uma chance de fazer diferente. Ela tenta ponderar. Quitéria lança um olhar desconfiado. Chance todo mundo merece. O que eu questiono é se essa chance precisa custar tão caro. Candinho, que até então escutava em silêncio, se levanta com calma, mas com firmeza. O olhar dele não é de raiva, e sim de decisão. Quitéria, ele começa, num tom grave. Eu sei muito bem tudo o que o Simbá fez. Eu senti na pele. Dormi em cela fria por causa disso. Ela engole seco, mas mantém a postura. Então por que o senhor insiste em colocar tanta fé nele? Candinho caminha lentamente até Simbá. O menino não consegue encará-lo. Porque eu também já fui desacreditado, Candinho responde. Já me chamaram de tolo, de ignorante, de incapaz. E se ninguém tivesse acreditado em mim, eu não estaria aqui hoje. Simbá levanta o rosto, os olhos marejados. Eu errei, ele admite. Mas eu aprendi. Aprendi do jeito mais difícil. Quitéria observa, ainda resistente. Palavras são fáceis. Candinho rebate na hora. E atitudes são mais difíceis ainda. É por isso que eu estou disposto a confiar. O silêncio volta a dominar o ambiente. Dessa vez, carregado de emoção. Simbá respira fundo e, criando coragem, dá um passo à frente. Ninguém nunca acreditou em mim como o senhor acredita, Candinho. Ele diz, com a voz embargada, nem quando eu dizia a verdade. Candinho o encara, comovido. Então não desperdice isso. Simbá endireita o corpo, agora mais firme. Pode deixar comigo. Eu vou salvar o Samir. Não para pagar dívida nenhuma, mas porque eu aprendi o valor da amizade. Dita não consegue conter as lágrimas. Candinho sente o peito apertar, mas logo o semblante dele muda. A emoção dá lugar à preocupação. Ele se afasta alguns passos, inquieto, e lança um olhar carregado para Asdrúbal. Candinho tenta se recompor, mas não consegue esconder o tremor nas mãos. Ele anda alguns passos pela sala. Para diante da janela, observa o nada lá fora e, de repente, se vira lentamente para Asdrúbal. O olhar é sério demais, pesado demais para ser ignorado. Mas não é só Azuma que está me tirando o sono, não. Candinho diz com a voz mais baixa, quase contida.
Tem coisa pior rondando tudo isso. Asdrúbal franze a testa na hora, sentindo o clima mudar. Candinho fala direito, não fica jogando palavra no ar desse jeito. Candinho respira fundo, como se estivesse escolhendo cada sílaba. Você acha mesmo que essa história toda acabou? O que você está querendo dizer? Asdrúbal pergunta, já tenso. Candinho se aproxima, diminui ainda mais a voz, como se tivesse medo até das paredes ouvirem. A Sandra está viva. O impacto é imediato. Asdrúbal arregala os olhos, dá um passo para trás e solta uma risada nervosa, incrédula. Não, isso é impossível. Ele reage. Teve funeral, caixão aberto, enterro. Eu estava lá. Candinho balança a cabeça negativamente, com um amargor visível. Eu também vi, e era tudo mentira, tudo teatro. Candinho, você está dizendo uma coisa muito grave. Asdrúbal insiste, essa mulher morreu oficialmente. Morreu no papel. Candinho rebate, firme. Na vida real, ela está mais viva do que nunca. Dita se aproxima, sentindo o chão fugir dos pés. Você tem certeza do que está falando? Candinho engole seco. Eu tenho, porque eu vi a Sandra com esses olhos aqui. E não foi de longe não, ela chegou perto por demais. Asdrúbal fica visivelmente abalado. Mas por que ela apareceria agora, depois de tanto tempo? Candinho aperta os punhos, a raiva misturada ao medo. Porque eu sobrevivi, porque o Samir existe, porque essa mulher nunca aceita perder. Ele faz uma pausa, a voz embarga por um segundo, mas ele continua. Ela já tentou o pior contra mim, tentou me tirar do caminho de vez. O silêncio toma conta da sala. Quitéria leva a mão ao peito, sentindo um arrepio. Asdrúbal passa a mão pelos cabelos, inquieto. Se a Sandra está viva, isso muda tudo, tudo mesmo. Essa mulher não age por impulso. Ela planeja, espera, ataca quando a vítima está mais vulnerável. Candinho encara o amigo, os olhos marejados, mas firmes. E eu tô vulnerável como nunca estive. Ele confessa. Meu filho tá longe, doente, fraco, cercado por gente que não presta. Ele respira fundo, tentando manter a lucidez. É por isso que eu não posso errar. Um passo em falso. E a Sandra usa isso para acabar comigo de vez. Asdrúbal concorda lentamente. Então, não é só uma briga de guarda. É uma guerra silenciosa. Candinho assente. E numa guerra dessas, quem perde primeiro é quem subestima o inimigo. O clima fica ainda mais pesado. A certeza é uma só. O perigo agora tem nome, rosto, e está mais perto do que nunca. Enquanto a mansão de Candinho vive um estado de alerta silencioso, o orfanato segue envolto numa calmaria enganosa. A fachada simples esconde o que está prestes a se tornar o centro de uma guerra. Sandra surge disfarçada de baronesa, postura altiva, roupas elegantes demais para o lugar. Um sorriso treinado no rosto e um olhar que vasculha cada canto como quem calcula riscos e rotas de fuga. Zuma a observa de longe, desconfiada, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Ela reconhece aquele tipo de presença, gente que chega trazendo desgraça. Sem perder tempo, Zuma chama Zenaide num canto, o tom seco e impaciente. Leva as crianças para passear, todas, agora. Zenaide estranha, olha em volta, percebe o Samir deitado, abatido, respirando com dificuldade. A mulher hesita, inquieta. Mas o Samir não está bem, dona Zuma. Ele nem conseguiu levantar hoje. Zuma revira os olhos, visivelmente irritada, deixando escapar o lado mais cruel da sua personalidade. Se ele não levanta da cama, não vai atrapalhar em nada. Vai logo, Zenaide, que eu já tô sem paciência. Zenaide engole seco, desconfiada, mas obedece. As crianças saem em fila, algumas olhando para trás, sentindo que algo errado fica para trás com aquele silêncio pesado.
A porta se fecha. O orfanato, antes cheio de vozes, mergulha num vazio inquietante. Zuma se vira lentamente para a baronesa. O disfarce não engana. Ela se aproxima, braços cruzados, olhar afiado como lâmina. Pode tirar a máscara, Sandra. O que você quer aqui? Sandra esboça um sorriso frio, satisfeito por ter sido reconhecida. Ela caminha pelo espaço com passos calculados, como se fosse dona do lugar. Fico feliz em ver que ainda não perdeu o faro, Zuma. Eu soube que você está com o filho do Candinho. Vim buscá-lo. A resposta de Zuma vem acompanhada de uma gargalhada alta, quase histérica, ecoando pelos corredores. Você só pode ter enlouquecido. O que você comeu para achar que eu entregaria o Samir assim, de bandeja? E se quer saber, ele é meu filho agora, não seu. Sandra para de andar. O sorriso desaparece. Ela se aproxima lentamente, reduzindo a distância entre as duas, o olhar carregado de ameaça. O Candinho já sabe que eu estou viva. E quando um homem como ele descobre uma coisa dessas, alguém sempre paga o preço. Eu preciso de algo para me proteger. Zuma estreita os olhos, desconfiada, mas tenta manter o controle. E o que eu tenho a ver com isso? Seu problema é com ele. Sempre foi. Sandra inclina levemente a cabeça, observando Zuma como quem avalia uma mercadoria. Você fica com o menino, eu fico exposta. Não funciona assim. Antes que Zuma responda, Sandra corta o ar com a proposta, direta, venenosa. 1 milhão. É isso que você vai ganhar. 1 milhão para me entregar o Samir. E me diga, vale mesmo a pena ficar com uma criança doente, que mal levanta da cama, e perder esse dinheiro? A palavra 1 milhão não ecoa apenas no ambiente. Ela reverbera dentro de Zuma. O sorriso debochado que a vilã sustentava até então vacila por um segundo quase imperceptível. Sandra percebe. Ela sempre percebe. O silêncio que se instala é longo demais para ser ignorado, pesado demais para ser casual. Zuma desvia o olhar, caminha até a janela, tentando disfarçar o impacto. Cruza os braços com força, como se estivesse se protegendo da própria tentação. Você acha mesmo que dinheiro compra tudo? Ela provoca, sem virar o rosto, a voz endurecida, mas trêmula no fundo. Sandra se aproxima devagar. Cada passo calculado, como quem encurrala a presa sem pressa. Ela fala baixo, quase doce, justamente para ferir mais fundo. Não tudo, mas compra silêncio, lealdade e escolhas difíceis. Zuma engole seco. O nome Samir não é dito, mas paira entre as duas como um fantasma. Sandra continua, percebendo a rachadura se abrir. Pense bem. 1 milhão muda uma vida. Fecha feridas. Você pode sair daqui, Zuma. Recomeçar longe desse lugar caindo aos pedaços, longe de criança doente, longe de Candinho. Zuma se vira de repente, os olhos faiscando de raiva, tentando retomar o controle. Não ouse falar como se me conhecesse. Esse menino é meu agora. Sandra não se intimida. Pelo contrário, sorri com desdém. É mesmo? Então por que suas mãos estão tremendo? Zuma percebe o próprio corpo traindo sua pose. Fecha as mãos com força, as unhas cravando na palma. O silêncio volta a se impor. Ao fundo, o som distante de uma porta rangendo parece um aviso. Sandra decide apertar ainda mais. 1 milhão hoje, ou miséria e medo amanhã, porque o Candinho não vai parar. E quando ele chegar aqui, você vai perder tudo, o dinheiro e o menino. Zuma respira fundo, anda em círculos. A ambição briga com o pavor. Ela tenta se agarrar à última réstia de orgulho. Você está me ameaçando dentro da minha própria casa. Sandra inclina a cabeça, dissimulada. Não, estou te oferecendo uma saída. A ameaça é o que vem depois, se você disser não. A palavra depois cai como uma sentença. Zuma para. Fecha os olhos por um instante longo demais. Quando abre,
Há algo diferente ali. Cálculo. Sobrevivência. Ela se aproxima de Sandra, ficando frente a frente, quase nariz com nariz. E se eu aceitar? Como eu sei que você não vai me trair depois? Sandra sorri, fria, satisfeita por finalmente ter quebrado a resistência. Porque você vai ser a única que sabe onde ele esteve antes de desaparecer. E segredos assim valem mais que dinheiro. Zuma sente o golpe final. O olhar se perde no vazio. A batalha está perdida antes mesmo da rendição ser dita. Sandra se afasta, certa da vitória, já se virando para sair, quando Zuma explode, a voz carregada de derrota e urgência. Espera! Sandra para, lentamente, saboreando o momento. Tá bom, 1 milhão. O Samir é seu. Mas não hoje. Amanhã. Eu preciso preparar o menino. Sandra se vira com um sorriso triunfante, venenoso. Amanhã, então. E não ouse tentar nada. Você sabe do que eu sou capaz. Escondido atrás da parede descascada do corredor do orfanato, Simba sente o corpo inteiro gelar. Cada palavra que escuta parece atravessar sua pele como uma lâmina. O menino mal consegue respirar ao ouvir o nome de Samir sendo tratado como mercadoria, negociado como se fosse um objeto qualquer. O acordo entre Sandra e Zuma ecoa na sua cabeça como um pesadelo do qual ele não consegue acordar. Quando Zuma aceita o acordo, Simba arregala os olhos, o coração dispara e o medo vence qualquer tentativa de prudência. Ele se afasta devagar, mas o pânico fala mais alto. O menino vira as costas e sai correndo sem olhar para trás, tropeçando no próprio desespero, com a certeza de que cada segundo perdido pode custar a vida de Samir. Não muito tempo depois, o portão da casa de Candinho se abre com força. Simba surge no quintal completamente transtornado, o rosto pálido, os olhos marejados e a respiração descompassada. Zenaide está ali com as crianças, tentando distraí-las, mas o clima é de inquietação. Todas percebem na mesma hora que algo grave aconteceu. Candinho se aproxima rapidamente, o coração apertado, segurando o menino pelos ombros com cuidado, mas urgência. Ainda bem que você chegou, meu filho, ele diz. Aflito, tá todo mundo aqui sem sossego. Você descobriu alguma coisa? Simba tenta falar, mas a voz não sai. Ele engole seco, passa a mão no rosto, os olhos perdidos, como quem revive cada palavra que ouviu escondido. Dita se aproxima, sentindo o pior. Fala, Simba, pelo amor. O menino finalmente cria coragem. A voz sai fraca, mas firme o suficiente para gelar a espinha de todos. Eu descobri... Ele começa. Eu descobri que aquela baronesa não é baronesa coisa nenhuma. O silêncio se instala imediatamente. Ela é a Sandra, Simba conclui, com os olhos cheios de lágrimas, e ela vai pagar a Zuma para levar o Samir. O impacto é devastador. Candinho empalidece na hora, dá um passo para trás e precisa se apoiar numa cadeira. O nome de Sandra parece arrancar o ar da sala. Eu sabia, ele murmura, a voz falhando. Eu sabia que aquela infeliz estava viva. Sabia que ela não ia deixar meu filho em paz. As crianças se entreolham, assustadas, sem entender tudo, mas sentindo que algo muito errado está acontecendo. Zenaide leva a mão ao peito, horrorizada. Minha nossa! Então é isso, ela sussurra. Ela endoidou de vez. Dita se aproxima de Candinho, tomada pela culpa. Não pode ser, ela diz. Aflita. Eu devia ter acreditado em você desde o começo, de que a Sandra estava viva. Agora não tem mais tempo para dúvida. A gente precisa ir atrás dos delegados agora. Candinho concorda com a cabeça, ainda em choque. Agora mesmo, antes que seja tarde demais. Mas Asdrubal, que observa tudo com o semblante carregado, intervém com cautela, levantando a mão. Calma, vamos pensar direito. Ele diz, sério, a situação não é simples assim. Candinho se vira para ele, irritado.
Como não é simples? Querem roubar meu fio. Eu sei, Asdrubal responde. Mas nós não estamos em bons lençóis com o delegado. Se chegarmos lá dizendo que a Sandra está viva, disfarçada de baronesa, comprando criança, ele pode achar que é delírio nosso. Dita franze a testa, desconfiada. Você acha que eles vão dizer que a gente está inventando tudo isso? É exatamente isso que eles podem dizer. Asdrubal responde. Que estamos criando um absurdo para tentar reverter a adoção do Samir. O desespero toma conta do ambiente. Candinho passa a mão pelo chapéu, andando de um lado para o outro. Então quer dizer que a gente vai ficar parado enquanto fazem isso com o meu fio? É nesse momento que Zenaide, que até então escutava em silêncio, toma coragem. O olhar dela muda. Não há mais lealdade cega, apenas indignação. Olha, ela começa, firme. Eu nunca pensei que ia dizer isso. Nunca mesmo. Mas a Zulma passou de todos os limites. Todos se voltam para ela. Aquele menino está doente, fraco, mal consegue levantar da cama, e ela só pensa em dinheiro. Zenaide continua. Então eu acho que eu tive uma ideia. Candinho se aproxima imediatamente. Fala, Zenaide. Por favor, fale logo. Ela respira fundo, medindo as palavras. Se a Sandra voltar amanhã, como disse, talvez a gente consiga fazer ela se comprometer, fazer ela falar demais, ou até pegar a Zulma no pulo. Dita hesita. Isso é perigoso demais. Mais perigoso é deixar o Samir lá. Zenaide rebate, com firmeza. Candinho aperta os punhos, decidido. Eu enfrento o que for preciso. Eu não vou perder meu fio. Enquanto o grupo tenta montar um plano às pressas, sem perceber, o perigo cresce na sombra. Do outro lado da cidade, Zulma também se prepara. Fria, calculista e sempre um passo à frente, ela ainda guarda uma carta na manga. E quando essa carta for jogada, ninguém estará preparado para as consequências. O dia amanhece pesado no orfanato. O céu nublado parece antecipar que algo está prestes a sair do controle. Zulma anda de um lado para o outro pela casa, inquieta, o olhar duro, impaciente. Ela observa o relógio diversas vezes, como quem espera algo ou alguém chegar. Sem rodeios, ela se vira para Zenaide e dispara, seca. Não quero criança nenhuma aqui hoje. Tire todas, agora. Zenaide estranha a ordem. A repetição daquele comando acende um alerta silencioso. Ainda assim, ela disfarça, baixa a cabeça e responde com falsa obediência. Sim, senhora. Antes de chamar as crianças, Zenaide sobe até o quarto de Samir. Ao abrir a porta, o choque é imediato. O menino está ainda mais fraco que no dia anterior. O rosto abatido, os lábios ressecados, o olhar perdido no teto. Ela se aproxima devagar, o coração apertado. Minha nossa! Ela sussurra, ajoelhando-se ao lado da cama. Samir mal consegue virar o rosto para encará-la. Eu tô tentando, ele murmura. Mas eu não consigo comer. Zenaide segura a mão dele com firmeza, olhando em volta para se certificar de que ninguém está ouvindo. Então se inclina e cochicha algo em seu ouvido. As palavras são rápidas, mas carregadas de esperança. Os olhos de Samir se arregalam imediatamente. Isso é verdade mesmo? Ele pergunta, com um fio de voz, misto de medo e surpresa. Zenaide assente, com convicção. É verdade. E escuta bem, ela reforça, apertando a mão dele. Você não está sozinho. Ninguém aqui vai te abandonar. O menino engole seco. Pela primeira vez em dias, há um brilho fraco, mas real, em seus olhos. Pouco depois, Zenaide reúne todas as crianças no quintal. O clima é estranho. Zulma observa da varanda, desconfiada, tentando ler cada gesto da funcionária. Zenaide mantém o rosto neutro, mas por dentro o coração dispara. Vamos dar uma volta, crianças, ela diz, forçando naturalidade. Um passeio diferente hoje.
As crianças se entreolham. Simba entende imediatamente que aquilo não é apenas um passeio. Ele troca um olhar cúmplice com alguns dos menores e segue em frente, determinado. Minutos depois, a cidade é surpreendida por uma cena incomum. As portas da prefeitura se abrem bruscamente quando um grupo enorme de crianças invade o saguão, falando todas ao mesmo tempo. O barulho ecoa pelos corredores, causando espanto nos funcionários. Ei! Ei! O que é isso? Grita um dos seguranças tentando conter a multidão. Mas é inútil. As crianças passam por eles como um enxame decidido. Simba segue à frente, sério, sem hesitar. Os seguranças se entreolham, sem saber como agir diante daquela situação inusitada. Chamem o prefeito! Alguém grita. A confusão cresce. Funcionários se levantam, portas se abrem, olhares curiosos surgem. Em poucos minutos, o próprio prefeito aparece, tentando entender o caos. Mas o que está acontecendo aqui? Ele pergunta, levantando a voz. Simba dá um passo à frente, encarando o homem sem medo. A gente quer conversar com você, ele diz. Firme, e a gente não vai sair daqui sem conseguir. O prefeito observa aquelas crianças com mais atenção. Não há brincadeira nos rostos, nem travessura. O que ele vê é urgência, medo e coragem. Isso não é comum, ele comenta, mais calmo. Vocês sabem que isso aqui não é lugar de criança. Simba cruza os braços, decidido. Quando ninguém escuta a gente vem onde dá para ser ouvido. O prefeito fica em silêncio por alguns segundos, claramente impactado. Ele suspira, faz um gesto para os seguranças recuarem. Está bem, ele decide. Vamos conversar, mas com calma, um de cada vez. As crianças trocam olhares vitoriosos. Elas sabem que deram o primeiro passo. O que nenhuma delas imagina é que, enquanto isso, Zuma sente o chão fugir sob seus pés. Porque quando crianças resolvem falar, verdades perigosas vêm à tona, e nem todo adulto está pronto para lidar com elas. O fim da tarde cai pesado sobre o orfanato. A casa está silenciosa demais, vazia demais. Não há risadas de crianças, não há passos correndo pelos corredores. Apenas o som distante do vento batendo nas janelas e o tic-tac impaciente do relógio na parede. Zuma anda de um lado para o outro, inquieta, como uma fera enjaulada esperando o momento certo de atacar ou de ser atacada. O barulho de um carro estacionando a faz parar abruptamente. Ela se aproxima da janela, espreita discretamente e vê Sandra descendo do veículo, elegante, óculos escuros, segurando uma mala firme, pesada, que parece carregar mais do que dinheiro. Carrega decisões irreversíveis. Pouco depois, a campainha toca. Zuma respira fundo, recompõe o rosto, veste sua máscara mais cínica e abre a porta. Sandra entra sem pedir licença, analisando o ambiente com desprezo velado. Que lugar deprimente, ela comenta, olhando em volta. Combina com você. Zuma força um sorriso ácido. Você não veio aqui para fazer visita guiada. Veio buscar o que acha que é seu. Sandra pousa a mala sobre a mesa com cuidado exagerado, como quem faz questão de marcar território. Vim buscar o que sempre foi meu e pagar pelo tempo que você cuidou dele. Antes que Zuma responda, um barulho seco ecoa vindo dos fundos da casa. Algo cai. Um rangido estranho atravessa o silêncio. Sandra se sobressalta, o corpo inteiro ficando em alerta. O que foi isso? Ela pergunta, desconfiada, os olhos percorrendo o corredor. Zuma nem se move, dá de ombros, indiferente. Deve ser um gato. Tem um pulguento que vive invadindo aqui, ela ironiza. Ou então é o Pestinha fingindo que tá doente para chamar atenção. Sandra estreita os olhos, incomodada com o desprezo explícito. Engraçado você falar assim, ela provoca. Você vive dizendo que criou o Samir como um filho, que cuidou dele desde pequeno. Mas agora deixa o menino definhar na cama, passando fome? Zuma se vira bruscamente.
irritada, sentindo-se questionada. Ele não tá passando fome coisa nenhuma, rebate. Eu vi com esses olhos a Zenaide levando comida para ele. Se ele não come, o problema é dele. Sandra revira os olhos, impaciente, claramente cansada do teatro. Chega, eu não vim aqui discutir métodos educativos, ela diz. Seca, vamos acabar logo com isso. Ela abre a mala com firmeza. O som metálico do fecho ecoa pelo cômodo. Dentro, maços e mais maços de dinheiro perfeitamente organizados. O olhar de Zulma muda instantaneamente. A ambição brilha, incontrolável. Zulma se aproxima lentamente, tentando parecer indiferente, mas incapaz de esconder o impacto. Tem 1 milhão aí mesmo? Ela pergunta, com a voz mais baixa, quase reverente. Sandra cruza os braços, confiante. Cada centavo. Como combinado. Ela faz uma pausa venenosa e completa. Muito obrigada por cuidar do menino desde que o Ernesto o tirou de Candinho, mas agora ele é meu. Zulma começa a contar o dinheiro com avidez, os dedos trêmulos. Um sorriso torto surge em seu rosto, misto de satisfação e culpa abafada. Enquanto confere as notas, ela fala sem encarar Sandra. Tá, murmura. Mas escuta bem, não ouse contar para ninguém que o menino é filho do Candinho. O delegado e a juíza acreditam que eu sou a mãe dele. Isso não pode mudar. Sandra se inclina levemente para frente, irônica. Fique tranquila. Segredos são a base da minha sobrevivência. Zulma para de contar o dinheiro. Finalmente encara Sandra, séria, ameaçadora. E outra coisa, ela avisa. Se você fizer qualquer mal ao menino, qualquer coisa, vai ter que se ver comigo. Sandra solta uma risada curta, fria. Olha só, ela debocha. Até parece que você se importa. O silêncio que se segue é pesado. 2 vilãs frente a frente, medindo forças, conscientes de que aquele acordo não apaga desconfianças, apenas adia o confronto final. Ao fundo, outro barulho, mais forte. Um passo, um rangido. Sandra franze a testa novamente. Esse gato anda fazendo muito barulho. Zulma engole seco, disfarça. Deve ser imaginação sua. Mas no fundo as duas sabem. Quando o dinheiro troca de mãos, algo sempre sai do controle. Sandra ajeita o casaco com um gesto seguro, já certa de que tudo está sob controle. Ela dá 2 passos em direção ao corredor que leva ao quarto de Samir. O olhar frio, decidido, como quem vai buscar um objeto, não uma criança. Zulma observa de longe, inquieta, com o dinheiro ainda espalhado sobre a mesa, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Quando Sandra estende a mão para girar a maçaneta, a porta se abre de repente. Os olhos dela se arregalam, o sangue some do rosto, o corpo inteiro trava. Diante dela está o prefeito da cidade, sério, acompanhado por assessores e policiais à paisana. O silêncio que se instala é ensurdecedor. O prefeito não grita, não precisa. Sua voz sai baixa, firme, carregada de indignação. Então quer dizer que você é Sandra Sampaio, ele diz pausadamente. E me enganou esse tempo todo, fingindo ser uma baronesa respeitável? Sandra tenta reagir, força um sorriso nervoso, claramente sem chão. Prefeito, isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Ele a interrompe com um gesto seco da mão. Não, você já explicou demais. O olhar do prefeito, então, se volta para Zulma, que dá um passo para trás instintivamente. E você, Zulma? Ele continua, decepcionado. Eu nem sei por onde começar. Um orfanato usado como palco de mentiras, compra de criança, vocês ultrapassaram todos os limites. Zulma tenta se impor, mas a voz falha. Isso é um absurdo. Eu sou a mãe desse menino. O prefeito a encara, implacável. Mãe de verdade não faz isso. Ele respira fundo e decreta.
Vocês duas estão presas. Agora. O mundo parece desabar. Sandra leva a mão à testa, desnorteada. Zulma se agarra à mesa, como se pudesse impedir a própria queda. Minutos depois, as duas são escoltadas para fora do orfanato. Ao cruzarem o portão, se deparam com vários carros de polícia, sirenes ligadas, agentes por todos os lados. A dimensão da tragédia finalmente se impõe. Zulma entra em desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. É então que Candinho surge. O semblante dele não é de alívio, é de revolta contida, de dor acumulada. Ele caminha até Zulma com passos firmes, o olhar duro. Acabou, Zulma. Ele diz, sem elevar a voz. Essa sua obsessão doentia acabou te levando direto para a cadeia. Zulma o encara, os olhos marejados, mas ainda tentando manipular. Tudo isso poderia ter sido diferente, ela diz, a voz embargada. Se você tivesse ficado comigo, nós dois juntos, cuidando do orfanato, do Samir, vivendo uma vida linda. Candinho balança a cabeça, incrédulo, ferido e indignado. Eu tenho amor verdadeiro pelas crianças. Ele responde. Mas você nunca teve amor por ninguém, só por você mesma. Ele se aproxima um pouco mais, firme. Você não tinha o direito de tentar me separar do que eu tenho de mais precioso, do meu filho. Zulma tenta reagir, mas Candinho não para. E quer saber de uma coisa? Ele continua, sem piedade. Você não chega aos pés da Dita. Ela é uma mulher íntegra, generosa, de verdade. E eu sou muito feliz por ter ela como minha esposa. Zulma perde completamente o controle. Cala a boca! Cala a boca! Ela grita, histérica. Você me deve tudo. Sandra, algemada ao lado, observa a cena com desprezo crescente. De repente, explode. Eu devia ter desconfiado. Ela cospe as palavras. Me aliar a você foi o maior erro da minha vida. Você é burra. Faz tudo errado. Zulma se vira contra ela, furiosa. Burra é você, que achou que podia mandar em mim. As duas começam a trocar acusações, gritos, xingamentos, revelando rancores antigos e alianças frágeis. Candinho observa por um instante e então encara Sandra. E você não fica atrás, não, ele diz, com desprezo. Depois de tudo que fez, vai para a cadeia juntinho com ela. Ele solta um riso irônico. Pelo menos vocês vão ter companhia na prisão. Sandra e Zulma berram juntas, transtornadas. Seu caipira atrevido! Você vai pagar por isso. Mas Candinho já não escuta. Ele se vira e corre de volta para dentro do orfanato. O coração dispara quando entra no quarto de Samir. Ao ver o filho, frágil, mas vivo, ele se ajoelha ao lado da cama, emocionado, segurando o rosto do menino com cuidado. Meu filho, ele sussurra, com a voz quebrada. O papai chegou. Samir sorri, fraco, mas seguro. Do lado de fora, Zulma e Sandra continuam brigando, sendo separadas pelos policiais, gritando uma com a outra, símbolos de uma aliança que nasceu podre e terminou em ruína. Dentro do quarto, pai e filho se abraçam. E agora, finalmente, nada vai separá-los.